Bom dia, boa tarde e boa noite. Como que vocês estão? Tinindo? 300%? Então tá bom. Meu nome é Valdenir Matricardi. Se você não segue o canal, peço para você começar a seguir o canal, se inscreva, deixe o seu like e bora pro vídeo que esse conteúdo tem muito a agregar na sua vida, tá bom? Hoje eu separei um conteúdo aqui a respeito da taxa Selic. Essa taxa, o que é a taxa Selic? Ela é uma taxa que ela norteia toda a nossa economia. Então assim, tem um grande olhar para essa taxa Selic. E por que ela influencia? Porque ela está diretamente ligada à inflação, ela está diretamente ligada aos empréstimos, aos financiamentos, aos investimentos e ao câmbio também. Então é importante você, às vezes, conhecer um pouquinho dessa taxa. Por quê? Qual que é a diferença dela? Hoje a nossa taxa está em 10,5% ao ano. O que quer dizer isso? 10,5%, ou seja, se você toma emprestado ou você empresta o dinheiro, vou colocar aqui que você empresta o dinheiro para o governo pelo Tesouro Direto, o que acontece? O mínimo que ele vai te pagar pela taxa Selic é 10,5% ao ano. Ou seja, você imagina se emprestar algo ao governo que vai te pagar 10,5% ao ano. Isso. E imagina quando você for tomar dos bancos emprestado. Você acha que vai ser menos ou vai ser mais? Então, é isso que acontece. Por causa dessa taxa 10,5% ao ano, nós temos também a questão do CDI. Então, toda a questão do banco, financiamento, empréstimo, investimento, começa a se ter um olhar crítico para essa taxa. Então, assim, primeira coisa, você tem que saber o que ela influencia na sua vida, beleza? Então, vamos falar a respeito dos empréstimos. Separei aqui, empréstimo. Com relação aos empréstimos, a gente temos o quê? Uma taxa Selic 10,5%. O que acontece com essa taxa? Para você tomar o dinheiro emprestado, ele se torna já acima de 10,5%. Por quê? Porque você, pessoa física, e o institucional conseguem emprestar seu dinheiro ao governo através do Tesouro Direto por 10,5% ao ano, sem correr risco nenhum. Então, já considera assim que se você for tomar algum empréstimo, ele vai ficar mais caro que 10,5%. Ah, Valdenir, mas é importante eu saber sobre essa taxa para tomar empréstimo? É importante. Por quê? Essa taxa ela norteia se o seu empréstimo vai estar caro ou se ele vai estar barato. Tá bom? Então, para vocês entenderem a questão, qual que é a correlação dele com o empréstimo? É que se a taxa já está 10,5%, você não vai conseguir tomar um empréstimo mais barato. Você vai sempre tomar mais caro que 10,5%. E aí vem aquela questão, vale a pena tomar esse empréstimo? Eu estou precisando? Eu vou ter condição de pagar essa dívida? Então assim, é bom que você fica meio atento, porque parece que é pouco 10,5%, mas não é. E vou explicar mais para frente por que não é, tá bom? A gente vai falar agora a respeito dos financiamentos. Se a taxa está 10,5% ao ano, o que acontece com os financiamentos? De carro, casa, imóvel, o que acontece com isso daí? O juros vai ficar mais caro. Então, se o juros está mais alto, a parcela sua vai ser mais cara. Então, você vai ter que desembolsar mais. Então, compensa talvez você fazer uma análise do juro e tentar investir, fazer um investimento um pouquinho mais longo para conseguir esse juro a seu favor. Que nem nós vamos falar a respeito dos investimentos. Por quê? Porque aí você vai conseguir driblar um pouquinho essa questão dessa taxa de juros. Tá bom? Sobre os investimentos. Qual que é a correlação dele, da taxa Selic com o investimento? Hoje, no Brasil, nós temos o Tesouro Direto. Nós, pessoas físicas e institucional, pode pegar o dinheiro e emprestar ao governo a uma taxa de Selic de 10,5%. Ou seja, o seu dinheiro pode render 10,5% sem nenhum problema. Ou seja, não necessariamente precisa ficar na poupança. Você pode investir em uma conta que ele já renda 10,5% ao ano. Desta forma, o que acontece? Você vai ganhar aí um pouquinho mais de rentabilidade. Mas, por outro lado, você tem a questão que você acaba perdendo se você for tomar dinheiro emprestado. Você entendeu? Então, que fique claro essa. E qual a correlação da Selic com o câmbio? Que se o estrangeiro começa a olhar que a taxa Selic está aumentando, o que acontece? É vantajoso para eu, estrangeiro, vir colocar o dinheiro no Brasil. Porque é uma renda fixa, sem correr risco. A 10,5% é às vezes o dobro do que lá fora, entendeu? Então é vantajoso para pegar esse dinheiro lá de fora e colocar dentro do Brasil. Mas em outras situações também é vantajoso quando a taxa começa a cair, abaixo de 10,5%, começa a diminuir, o que acontece? Eu tirar esse dinheiro do Brasil e investir em outro investimento.
Então tem uma correlação ali um pouco, porque os estrangeiros ficam de olho nessas taxas, porque é uma renda fixa. Então tende uma procura por esse tipo também de situação, onde você investe o seu dinheiro sem correr risco. Então é uma questão de uma segurança, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, compreendido de uma maneira bastante assim ampla o que significa essa taxa Selic. Essa taxa Selic, para você poder entender ela mais macro, qual que é a diferença dela para você, brasileiro, que hoje trabalha no Brasil? É que assim, se a taxa Selic começa a ficar muito cara, o que vai acontecer? O seu dinheiro é desvalorizado. Ou seja, se você recebe R$ 1.500, você não vai conseguir comprar as mesmas coisas que você comprava há um ano atrás, porque a taxa Selic aumentou. Então, o que acontece? Quando a taxa Selic aumenta, a inflação tem um grande reflexo também. Então, é para conter a inflação. Por outro lado, se a taxa Selic diminui, o que acontece? O dinheiro fica mais barato e você consegue ter mais poder de compra. Então é que fique claro para você conseguir entender até que ponto pode chegar para você tomar. Que nem esses dias, a nossa taxa Selic estava em 13,5%. 13%. Você imagina você investir um dinheiro a 13% ao ano. O que aconteceu? Muitas pessoas fizeram investimento em renda fixa. Isso. E o que acontece? Já fizeram investimento em renda fixa. E com isso agora a taxa está em 10,5%. Vai continuar caindo? Não sabemos. Vai continuar subindo? Não sabemos. Mas o que acontece? Tudo isso você deve acompanhar através da divulgação do Banco Central, através do Copom, que ele faz as suas reuniões e decide se vai manter a taxa, se vai diminuir ou se vai aumentar. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para você. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Seja bem-vindo. Clique no like e tamo junto a todo vapor 300%. Ótimo dia para vocês!